A outra questão que a gente vai discutir, Ricardo, é sobre a reintegração de posses aqui em Ribeirão Preto. A Defensoria está alertando que tem 80 reintegrações de posse na cidade de Ribeirão Preto. Sim. A Defensoria Pública do Estado, ela é bastante atuante aqui na cidade. Você sabe disso, que você sempre lutou para a questão de moradia na cidade, e a gente sempre pode contar com a Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública da União está fechando aqui em Ribeirão. Os movimentos de moradia denunciaram esses dias aí que parece que o governo Bolsonaro tem fechado defensorias da União no Brasil inteiro, e a de Ribeirão Preto vai fechar. Mas a do Estado é atuante. A gente esteve lá algumas vezes conversando com os defensores, e eles alegam, e essa preocupação. São 80 reintegrações de posse que podem ser executadas a qualquer momento, em terrenos públicos e privados, e parece que a prefeitura, aquelas que são públicas, é a própria prefeitura que pede a reintegração, e aqueles que são privados, a prefeitura não se mete, como se não fizesse parte da sua responsabilidade. E aí são 50 mil pessoas que podem ser colocadas na rua. A gente sempre coloca esse número, porque às vezes as pessoas não têm noção. 50 mil pessoas é a cidade de Cravinhos. Então você imagina da noite para o dia essas pessoas sendo colocadas na rua, aonde elas vão? Elas não vão desaparecer, como você disse aqui na outra vez. Então, a Defensoria Pública alerta para isso, E há um problema, a gente esteve lá, fazendo reportagens várias vezes, há um problema grande aqui em Ribeirão Preto com uma dessas comunidades, que é no terreno particular, ao lado da cerca do aeroporto, que é a Nazaré Paulista, Cuja reintegração de posse está na iminência de sair, E assim, para quem não conhece a Nazaré Paulista, eu sugiro que vá lá conhecer, que é um bairro já da cidade, Claro. Com ruas, casas, alvenaria e 2.000 famílias. Então é um problema grave, Paulo Honório, que você tem mais conhecimento do que eu, porque você atua diretamente nessa área, que eu acho que a prefeitura não está fazendo o papel dela, Eu acho. Eu penso que é um problema que vai ter que ser resolvido de alguma forma. Não dá, nem o juiz, ninguém tem essa condição de dizer o seguinte: não, vamos tirar todo mundo que está em área irregular. Se você fizer isso, vai dar uma convulsão social na cidade de Ribeirão Preto. E eu tenho a impressão que as autoridades aí, se não tem boa vontade, tem bom senso pelo menos. E não vai deixar isso estourar. Agora, de qualquer forma, a gente tem que denunciar isso, lutar para que isso não aconteça. E, inclusive, aquelas pessoas que são contra ocupação, que falam que não, tem que tirar mesmo, tem que tomar cuidado, porque não é assim que funciona. Esse pessoal vai para onde mesmo, Então, o importante seria ter uma solução negociada, pacífica, e que pudesse contemplar todo mundo para que não tenha esse problema mais grave do que já está acontecendo, O problema disso aí é que esse tipo de assunto e as soluções para resolver isso bate de frente com um poder muito forte aqui em Ribeirão Preto, que é o poder da especulação imobiliária, As empreiteiras, as imobiliárias, elas lucram muito com isso, Com a situação de deixar o terreno parado, e aí politicamente algumas regiões da cidade são mais valorizadas do que outras, e elas acabam ganhando dinheiro. Esse tipo de especulação imobiliária, ele é ilegal, porque o Estatuto da Cidade tem instrumentos para coibir isso. Só que a gente sabe que a disputa política ela é bastante desigual, Por exemplo, o plano diretor quer colocar dentro das leis complementares ali esses instrumentos do Estatuto da Cidade para coibir a especulação imobiliária em Ribeirão Preto. E é por isso que o plano diretor está parado desde 2015, porque o poder político influi nessas decisões, Agora, se você pega a questão da Nazaré Paulista, que está no terreno particular, uma complicação, ela está ao lado do aeroporto, e existe o projeto da elite Ribeirão Pretana de internacionalizar o aeroporto, então torna mais difícil, porque o próprio prefeito, há 20 dias atrás, escreveu um artigo na Tribuna defendendo aquele processo de regularização fundiária urbana, que nós já defendemos aqui, fizemos até seminário, que o blog participou. Nós vamos falar até no próximo um pouco sobre isso. Então, isso aí, você pode até entrar, porque o prefeito defendeu, Ele disse que existem 96 comunidades em Ribeirão Preto que podem fazer regularização fundiária, porque ele entregou títulos de posse aqui no Monte Alegre, onde houve uma regularização fundiária, e lá no Jardim Progresso. E ele prometeu fazer isso na cidade inteira. Será que a Nazaré Paulista está no meio disso? Então, eu acho que poderia ser uma solução, Até porque, assim, quem vai lá e verifica a situação que está hoje, vê que é uma situação irreversível, está extremamente consolidada, Sim. E tem essa notícia aí, E a outra questão que também apareceu na cidade é que a prefeitura está querendo confiscar, alguns imóveis
que estão abandonados, que estão sem pagar IPTU, que tem algum problema na prefeitura. Sim. Que eu acho que é um instrumento importantíssimo, né? Por exemplo, na Nazaré Paulista, aquela área lá, ela está descuidada há anos e anos e anos, tem espólio, os caras largaram mão do negócio. Sim. Então as pessoas com necessidade entraram lá e estão lá. Desde 2013, né? Entraram uma vez, teve uma negociação que eles falaram que ia se organizar, que ia pôr cerca, que ia urbanizar a área e tal, que cuidaram, não cuidaram, continuou tendo, né, descarte de material, de bicho e tal. E aí as pessoas começaram novamente. E aí eles também não deixaram para lá. E é importante conversar com as pessoas de lá, os moradores, que o que eles querem lá. Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes tem assim, um certo preconceito, né, com pessoas que moram em comunidade, favela. Se você vai conversar com as pessoas, nós conversamos com o seu Gabriel, outro dia lá, né? O que é o sonho dele? O seu Gabriel é um pedreiro que construiu imóveis em Ribeirão Preto, na Fiuza, na Vila Tibério, na Lagoinha, na cidade inteira ele construiu casa. E ele disse o seguinte para nós: eu construí casa na cidade inteira, só não construí a minha. Fiquei pulando de favela em favela até que cheguei até aqui. Ele construiu uma casa com piso bonitinho, forro. A gente entrou lá e a gente viu, né? Sabe o que ele quer? O que ele disse para mim, para o Paulo Honório? A única coisa que eu quero é pagar o que eu devo. Eu quero pagar essa casa, eu quero ter um relógio, eu quero ter um número com um CEP, e eu quero pagar a minha casa, eu quero pagar a água, eu quero pagar a luz. Né? E viver com a família tranquilamente. É isso que essas pessoas querem. Elas são seres humanos, né? Elas têm famílias, elas têm sonhos, assim como eu, você, com quem está nos vendo, né? E acho que isso derruba, ter contato com essas pessoas derruba muito preconceito, né? Claro. Que a gente carrega. E aí, assim, eu não sei, Paulinho, se esse decreto, o prefeito até fez um decreto, e as pessoas podem denunciar se acham que algum imóvel está abandonado. O que caracteriza um imóvel abandonado pelo decreto do prefeito? 5 anos sem pagar IPTU. Então, a prefeitura pode confiscar. Eu não sei se esse confisco é destinado a algum plano para moradia. Isso não fica claro. Porque existe uma outra coisa. Além desses imóveis privados que não pagam IPTU, existe também um processo, já com lei aprovada na Câmara, da prefeitura retomar terrenos públicos que estavam destinados a algumas instituições que não estavam usando esses terrenos. Existem esses terrenos, inclusive no centro da cidade, que a prefeitura quer retomar para abrir ruas nesse processo de mobilidade urbana. Então existe um terreno no centro da cidade, que está doado lá para uma instituição, que eu não sei nem qual instituição que é, mas fica bem no centro. A prefeitura quer retomar esse terreno e abrir uma rua ali, para fazer a ligação com a 9 de julho, para melhorar a questão do trânsito. Então existem, a gente não sabe porque não está colocado, mas existem alguns objetivos por trás que a prefeitura quer fazer. Espero eu que um desses objetivos seja a moradia popular, porque Ribeirão Preto precisa. Né? Então, é isso aí, assim, não é uma situação difícil essa questão de habitação desocupada no centro. Segundo dados aí, eu não sei quem que fez, mas tem mais imóvel desocupado do que gente precisando de imóveis. Sim. Então poderia, quem vai aqui no Campos Elíseos, na Vila Tibério, vê o tanto de imóvel que está, aluga-se, vende-se, né? Então... O prefeito dá um número, ele falou assim que esses imóveis particulares que não pagam IPTU há 5 anos estão na casa dos 10 mil. Então, 10 mil. 10 mil unidades. 10 mil unidades. O que colocaria 30 mil pessoas, uma família de 3 pessoas mais ou menos, 4, 30, 40 mil pessoas já com moradia. Né?